Certa vez, um homem trouxe seu Novo Testamento, já bastante usado, para uma encadernadora para que fosse novamente encadernado, com fino couro de Marrocos, onde deveria ser escrito com letras douradas no canto inferior esquerdo, o Novo Testamento. Voltando no dia marcado, ele recebeu o seu Novo Testamento com uma linda capa nova, mas com um detalhe: o encadernador não tivera letras minúsculas suficientes para imprimir todas as palavras no canto do livro e as tinha abreviado NT. Não tem problema? Perguntou. Não, está ótimo assim. Isto aqui é mesmo a dinamite de Deus. O apóstolo Paulo diz no Novo Testamento que toda a Escritura vem de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. A palavra grega, traduzida como inspirada, significa literalmente soprada por Deus. Da mesma forma como Deus soprou nas narinas do homem a vida, fazendo dele um ser vivo, assim ele sopra vida e sabedoria por dentro da palavra escrita de Deus. Ele faz da Bíblia o livro mais importante do mundo, especialmente para todos os que acreditam em Cristo. A Bíblia é fonte constante de fé, conduta, inspiração, da qual bebemos diariamente. O Espírito Santo inspirou a Escritura. Há centenas de passagens bíblicas que indicam, direta ou indiretamente, que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia. Não sabemos com exatidão como ele imprimiu sua mensagem nas mentes dos que escolheu para escrever sua palavra, mas sabemos que ele os dirigiu para que escrevessem o que queria, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Parece que cada livro da Bíblia surgiu de uma necessidade específica da época, só que além de satisfazer uma necessidade local, Deus estava também olhando para o futuro. Ele fez com que a Bíblia servisse a todas as pessoas, em todas as épocas. Por isso, os autores bíblicos escreviam às vezes sobre acontecimentos futuros que não entendiam muito bem, que discerniam só difusamente. Talvez Isaías não tenha compreendido muito bem o capítulo 53 de seu livro, dando detalhes do sofrimento de Jesus Cristo 700 anos antes dele nascer. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. 1 Pedro 1, 10 e 11. Através tanto do Antigo como do Novo Testamento, encontramos referências frequentes ao Espírito de Deus, inspirando os que escreviam as Escrituras. A Bíblia ensina, por exemplo, que o Espírito falou através de Davi, o qual escreveu muitos dos salmos. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23, 2. Ele falou também por meio do grande profeta Jeremias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo:
conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 33, 34. Ezequiel disse: Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, falou comigo e me disse: Vai, encerra-te dentro da tua casa. Ezequiel 3, 24. O apóstolo Pedro falou de todas as coisas que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, 21. A carta aos Hebreus cita a lei, Hebreus 9, do 6 ao 8. Os profetas, Hebreus 10, 15 ao 17. E os Salmos, Hebreus 3, do 7 ao 10. Atribuindo a cada um destes grupos de livros a autoria do Espírito Santo. Jesus assegurou aos seus discípulos de antemão que o Espírito Santo inspiraria aos autores do Novo Testamento. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Isso abrange os 4 evangelhos, de Mateus a João. A afirmação de Jesus: Ele vos guiará a toda a verdade, João 16, 13, se refere aos livros de Atos até Judas. Vos anunciará as coisas que hão de vir, João 16, 13. Inclui o Apocalipse e muitas outras passagens em todo o Novo Testamento. De forma como disse alguém, o Espírito de Deus, literalmente, habita nas Escrituras. O Espírito Santo não só inspirou aos autores das Escrituras, mas também foi responsável pela seleção dos 66 livros que o cânon da Bíblia compreende, os livros que foram incluídos na Bíblia. Ao contrário do que muitos pensam, não foram escolhidos simplesmente por homens em algum concílio eclesiástico. O Espírito Santo agiu através de crentes cheios do Espírito, que selecionaram os 66 livros que temos em nossas Bíblias. Depois de anos e até séculos de discussão, oração, procura sincera, o cânon foi fechado. O Espírito Santo, enquanto atuava, não passou por cima dos processos humanos de escolha dos livros, mas agiu por meio deles. Definindo inspiração pelo Espírito. Quando falamos da inspiração da Bíblia, nos deparamos imediatamente com uma das questões mais controvertidas de todas as épocas. Desde que Satanás pôs Eva em dúvida no jardim do Éden, perguntando: é assim que Deus disse? Desde esse episódio, os homens têm atacado a palavra de Deus. Mas todas as vezes que duvidaram das Escrituras, no decurso da história, sofreram tristes consequências na vida pessoal, na nação, ou Israel antigo, ou da igreja. Sem exceção, as pessoas, a nação e a igreja entravam em declínio espiritual, seguido muitas vezes de idolatria e imoralidade. Estudiosos competentes concordaram que o Espírito Santo não usou os autores bíblicos como meros secretários, aos quais ele ditou as Escrituras, apesar de alguns crentes acreditarem que ele assim o fez. A Bíblia não dá detalhes de como o Espírito Santo alcançou seu objetivo, fazer com que a Bíblia fosse escrita. Sabemos, no entanto, que ele usou mentes humanas e que guiou os passos de acordo com seus propósitos divinos. Isso, para mim, sempre foi claro, porque não podemos ter ideias inspiradas sem palavras inspiradas. Será importante definir as palavras mais importantes
relacionadas com a Escritura soprada por Deus. A primeira é inspiração. Quando falamos de inspiração total ou plenária da Bíblia, queremos dizer que toda a Bíblia foi inspirada, e não só partes dela. O doutor B.H. Carrouf, fundador do maior seminário teológico do mundo, Seminário Teológico Batista do Sudoeste, de Fort Worth, no Texas, falou e escreveu extensamente sobre esse assunto. A Bíblia é chamada de santa porque é infalível. Theopneustos, soprada por Deus, produzida pelo Espírito Santo. Muitas pessoas dizem: eu acho que a palavra de Deus está na Bíblia, mas não acredito que toda a Bíblia seja a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Minha objeção a essa afirmação é que seria necessário inspiração para dizer quais as passagens que são inspiradas. Exigiria uma inspiração mais difícil de ter do que a que eu estou falando, para virar as páginas da Bíblia e dizer o que é palavra de Deus. Em outras palavras, a inspiração das Escrituras é plenária, ou seja, total e completa. Agora lhe pergunto, você acredita em uma inspiração plenária da Bíblia? Se a inspiração é completa, tem de ser plenária. Minha pergunta seguinte é: você acredita em uma inspiração plenária verbal? Eu acredito, pela simples razão de que as palavras são expressões de ideias, e não saberia como chegar à ideia senão através de palavras. Se as palavras não me disserem a ideia, como chegarei a ela? Às vezes a palavra é pequena, talvez só uma letra ou um sinal ortográfico. Palavras de uma letra só, até a menor letra, mostram a inspiração do Antigo Testamento. O homem que as pôs ali era inspirado. Analise as palavras de Jesus: nenhum i ou um tio jamais passará da lei. O i é a menor letra do alfabeto hebraico e o tio é um pequeno acento. Jesus disse que os céus passarão, mas nenhum i ou um tio da lei passará. Com isto, ele está dizendo que nenhuma parte das Escrituras perderá a validade. O que não perderá a validade? Tudo o que tiver sido escrito e for theopneustos. E a palavra não é inspirada se não for theopneustos, que significa soprada por Deus, inspirada por Deus. Poderíamos dizer muito mais sobre a completa confiabilidade da Bíblia. Ela usa centenas de vezes frases como: diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, e etc. Também é interessante que Jesus nunca disse que devêssemos duvidar das passagens difíceis do Antigo Testamento. Por exemplo, ele aceitava como fato as histórias de Jonas e do grande peixe, de Noé e da arca, da criação de Adão e Eva. Se essas histórias não foram literalmente verdadeiras, com certeza ele teria falado. Mas sempre Jesus e os autores do Novo Testamento citavam as Escrituras como tendo autoridade e como verdadeira palavra de Deus. Sem dúvida, a inspiração pelo Espírito Santo não se refere às muitas traduções em português, mas às línguas originais. Nenhuma língua moderna, seja português, inglês ou francês, tem equivalentes exatos para cada palavra grega ou hebraica. Não obstante, muitos estudiosos concordam que a maioria das traduções, com todas as suas variações, não alteram nem distorcem os ensinos teológicos das Escrituras.
principalmente os que tratam da salvação e da vida cristã. Minha esposa possui mais de 20 traduções diferentes da Bíblia. Depois de comparar todas elas sobre alguma passagem da Escritura, ela teve certeza de que tem uma boa ideia do que o Espírito quis exatamente dizer. Também é interessante que algumas palavras não puderam ser traduzidas para outras línguas, de modo que foi necessário mantê-las na língua original. Por exemplo, a palavra grega para batismo não tinha equivalente em português, por isso foi incorporada à nossa língua. O Espírito Santo tomou providências para que a Bíblia não fosse um livro morto, mas vivo, e que ele pudesse usar como quisesse. A outra palavra que temos de abordar quando falamos sobre a Bíblia. A Bíblia não é só inspirada, mas é também autoritativa. Quando falamos em autoritativa, queremos dizer que ela é a revelação de Deus, exigindo de nós um posicionamento. Nós nos submetemos a ela porque veio de Deus. Imaginemos a seguinte pergunta: qual é a fonte do nosso conhecimento religioso? A resposta seria a Bíblia, e ela é autoritativa. O doutor R.W. Stutt escreveu: rejeitar a autoridade do Antigo ou do Novo Testamento é o mesmo que rejeitar a autoridade de Cristo, principalmente porque estamos decididos a nos submeter à autoridade de Jesus Cristo como Senhor. É que nos submetemos à autoridade das Escrituras. Submeter-se às Escrituras é fundamental para a vida diária do cristão, porque sem isso o discipulado, a integridade, a liberdade e o testemunho do cristão estarão seriamente prejudicados, se não totalmente destruídos. Cada área de nossas vidas deve estar sob o senhorio de Jesus Cristo. Isso significa que a luz da palavra de Deus deve penetrar em cada canto da nossa existência. Não temos a liberdade de escolher e muito menos de separar as Escrituras da Bíblia em que queremos acreditar ou obedecer. Deus a deu como um todo e temos de obedecê-la completamente. Agora que disse o que entendo por autoridade, inspiração, infalibilidade da Bíblia, tenho de responder ainda uma pergunta: com que base em que creio em tudo isso? Há várias razões para confiar na Bíblia como palavra de Deus, mas é neste ponto que a atuação do Espírito Santo se manifesta mais claramente. A verdade é que o Espírito Santo foi o autor das Escrituras, usando personalidades humanas, também atua sobre cada um de nós, para nos convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus e que devemos confiar nela em tudo. João Calvino, em As Institutas, escreveu um parágrafo sobre a atuação do Espírito Santo. Por isso, o mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas tem de entrar em nossos corações para nos convencer de que eles disseram fielmente o que lhes fora divinamente ordenado. Se ele não iluminasse as suas mentes, eles estariam vogando entre muitas dúvidas. Aí a certeza. Os que o Espírito ensinou interiormente se apoiam firmemente sobre a Escritura, que dá autoridade a si mesma, não sendo, portanto, direito sujeitá-la a provas e raciocínios. E a autoridade a que ela tem direito lhe é dada pela atuação do Espírito, porque mesmo se ela granjeia reverência a si por sua própria majestade, só nos afeta seriamente quando selada sobre nosso coração pelo Espírito. Calvino continua: por isso,
Iluminados por seu poder, cremos que a Escritura vem de Deus, e não por decisão de quem quer que seja, sem que a mente humana o possa compreender. Afirmamos com absoluta certeza, como se estivéssemos olhando para a majestade do próprio Deus, que ela fluiu a nós da boca de Deus, através do ministério de homens. Não buscamos provas, nem indicações de autenticidade sobre as quais apoiar nossa decisão. Submetemos a ela nossa opinião e nosso raciocínio, como a algo muito além de qualquer suposição. Fazemos isso não como pessoas acostumadas a opinar sobre alguma coisa desconhecida que, sob análise mais acurada, lhes desagrada, mas plenamente conscientes de que possuímos a verdade incontestável. A iluminação do Espírito. Que os autores do Antigo e do Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo é apenas uma parte da história. Além disso, ele ilumina as mentes e abre os corações dos leitores. Achamos as mais diversas reações espirituais à palavra de Deus. Jeremias disse: "Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos." Jeremias 15:16. Isaías disse: "Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente." Isaías 40:8. Jesus advertiu os saduceus há 2000 anos de que haviam muitos erros em seus ensinos, porque não conheciam as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22:29. Isso relaciona as Escrituras com o poder do Espírito Santo, que opera transformações através da Bíblia. E João registra as palavras de Jesus: "A Escritura não pode falhar." João 10:35. Jesus disse também: "Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado." João 15:3. Constatamos que o Espírito Santo, através da Bíblia, não só nos transmite verdades doutrinárias ou históricas, ele também a usa como um meio de falar aos nossos corações. É por isso que insisto com as pessoas que estudem as Escrituras, entendendo ou não completamente o que estão lendo. A leitura das Escrituras em si possibilita a iluminação do Espírito e sua atuação em nós. Enquanto lemos a palavra, sua mensagem enche os nossos corações, estando nós conscientes disso ou não. A palavra, com todo o seu poder misterioso, toca em nossas vidas e nos dá seu poder. Podemos comprovar isso, por exemplo, na afirmação de Paulo: "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito." 1 Coríntios 9:10. Observe que Paulo não diz que Deus nos revela estas coisas por sua palavra, apesar de ser o lugar de as acharmos, mas ele o faz pelo Espírito, através da sua palavra. Nós não temos recebido o espírito deste mundo, mas o Espírito mandado por Deus, que nos faz entender tudo o que Deus nos tem dado. 1 Coríntios 2:12. O reverendo Godfrey Osei Mensah, do Quênia, disse no Congresso de Evangelização de Lausanne em 1974: "Revelar verdades antes escondidas da busca e da compreensão humana, iluminar as mentes das pessoas para que as conheçam e entendam." 1 Coríntios 9:10. É obra do Espírito Santo.
Se ensinar é função do Espírito, nossa obrigação é ser estudantes sinceros da palavra. Experimentei esse fato estudando as Escrituras. Coisas que talvez eu já conhecesse intelectualmente há anos se tornaram vivas para mim em todo o seu significado espiritual, quase milagrosamente. Enquanto estudava as Escrituras, aprendi também que o Espírito deixa brilhar cada vez mais a luz da palavra. Sempre que leio uma passagem que me é familiar há muito tempo, descubro alguma coisa nova. Isso acontece porque a palavra escrita de Deus é palavra viva. Sempre me aproximo das Escrituras com a oração do salmista. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Salmo 119, 18. A unidade do Espírito e da palavra. Existe uma unidade gloriosa entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Pedro ilustrou essa unidade no dia de Pentecostes, citando o Antigo Testamento. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, Atos 2,16. O que ocorre se refere ao Espírito prometido. O que foi dito se refere à palavra escrita. O que ocorre é o que foi dito. Mostra a unidade maravilhosa que existe entre o Espírito e a palavra. Porque a palavra do Rei tem autoridade suprema. Eclesiastes 8, 4. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Estas duas coisas, poder e liberdade, caracterizarão as afirmações de quem proclama a palavra de Deus, cheio do Espírito. James Hervey fala da mudança que foi visível em Wesley quando passou a ser controlado pelo Espírito. Ele diz: era como o disparo de uma flecha. Com toda a sua velocidade e força, dependem da força do braço que estica o arco. Agora passou a ser como o disparo de um rifle. Sua força estava no poder, precisando apenas de um leve toque do dedo para ser liberada. Tenho certeza que a pregação, para ser eficiente, tem que ser bíblica. Pode ser a exposição de uma só palavra da Bíblia, de um só parágrafo ou um capítulo. O Espírito usa a palavra. Por isso, o mais importante é que a palavra de Deus seja proclamada. Milhares de pastores, professores de escola dominical e obreiros cristãos não têm poder porque não usam a palavra como fonte para seu ensino e pregação. Quando pregamos ou ensinamos as Escrituras, abrimos a porta para que o Espírito Santo possa agir. Deus não prometeu abençoar eloquência ou inteligência na pregação, prometeu abençoar sua palavra. Disse que ela não voltaria a ele vazia. Isaías 55:11. Também é a palavra de Deus que muda nossas vidas. Lembre-se, Deus nos deu sua palavra para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Essas coisas estão acontecendo em nossas vidas? Estamos aprendendo a verdade de Deus? Jesus disse: a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Estamos sendo convencidos dos pecados em nossas vidas, da nossa necessidade de correção de Deus e justiça de Deus ao lermos a Bíblia? A Bíblia diz: porque a sua palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Deixe o estudo da Bíblia se tornar central em sua vida. Você não só a conhecerá, mas a obedecerá. Digo como Jó: do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó 23, 12. George Miller, o grande fundador do orfanato Bristol, no século XIX, disse certa vez: o vigor da nossa vida espiritual estará na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Eu li a Bíblia de capa a capa mais de 100 vezes, cada vez com mais prazer. A cada leitura me parece ser um livro novo. A bênção de um estudo seguido, dedicado e diário tem sido muito grande. O dia me parece perdido quando não gastei um tempo proveitoso curvado sobre a palavra de Deus. O Espírito está usando a palavra hoje. O Espírito tem poder para transformar e inspirar vidas também hoje através da Bíblia. Trago aqui algumas situações em que ele falou com pessoas recentemente. Um ex-cirurgião português estava voltando certo dia para casa, sob forte chuva. Chegando em casa, ele notou que um pedaço de papel tinha grudado em seu sapato. Tirando-o, viu que era um folheto evangelístico com várias passagens bíblicas explicando o Evangelho. Lendo-o, ele foi convertido a Jesus Cristo. O doutor J.B. Phillips escreveu no prefácio às suas cartas às igrejas novas que ele foi continuamente elevado pela qualidade viva do material com que trabalhava. Muitas vezes se sentia como um eletricista trocando a instalação elétrica de uma casa velha sem poder desligar a chave geral. Muitos prisioneiros no Hanoi Hilton durante a Guerra do Vietnã foram gloriosamente sustentados pelo Espírito através da palavra de Deus. Estes homens falaram da força que receberam da palavra de Deus. Howard Rutledge, em seu livro Na Presença dos Meus Adversários, conta como os prisioneiros desenvolveram um sistema de código que o inimigo nunca foi capaz de desvendar. Por meio dele, se comunicavam uns com os outros, dizendo seus nomes e números. Passavam também outras mensagens, inclusive versículos bíblicos que lembravam de cor. Geoffrey Bull, missionário na fronteira do Tibete, disse em seu livro Quando Portões de Ferro se Abrem, que durante seus 3 anos de prisão ele foi submetido a uma impiedosa lavagem cerebral e teria sucumbido se não fossem os versículos bíblicos que tinha decorado. Repetia-os sempre quando estava na solitária, e através deles Deus lhe deu forças para enfrentar a tortura. Escrevi até aqui principalmente de pessoas que estiveram presas ou em situações desesperadoras, mas poderia dizer muito sobre o alimento e fortalecimento da fé que todos nós recebemos diariamente, estudando a palavra de Deus e a sabedoria que ela nos equipa para a vida diária. Lembro-me de Hebreus 11:32, e que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité.
dezenas de milhares de santos e sofredores por causa do Evangelho, em todos os tempos, viram suas noites escuras sendo iluminadas, suas almas torturadas fortalecidas, porque obtiveram a ajuda do Espírito na palavra de Deus. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, a perseguição se intensifica. Já vemos evidências disso em muitas partes do mundo. Portanto, os versículos que você memoriza e os ensinamentos da palavra de Deus que você aprende agora o sustentarão na hora da perseguição. Serão fundamentais se você for chamado para sofrer fisicamente e intelectualmente por causa do nome de Cristo.